Vai começar a gravar gravando. Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. É com enorme alegria que a gente inicia a nossa singela homenagem aos 99 anos de Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 22, lá em São Paulo, né, no Teatro Municipal. Ano que vem fará 100 anos desse movimento super, hiper, mega interessante de lá para cá, nesse intervalo de tempo. Muitas boas alterações aconteceram no panorama artístico e literário aqui do país, tá bom? Então a gente deve muito a essa primeira fonte, né, que foi a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. Foi um furdúncio, né, um fuzuê muito grande lá naquelas 3 noites de exposição, de evento, de artes plásticas, né? Vocês, a maioria, acredito eu, vão destacar mais a questão da pintura, mas naquela noite teve sarau, teve poesia, teve a arquitetura, né? Os vários tipos de arte plástica, a escultura, mas fiquem à vontade para destacar os trabalhos de vocês, tá bom? E aí eu faço o convite. Alguém gostaria de iniciar? Eu, Pois não, Gustavo. tranquilo. Deixa eu ligar a câmera aqui. Opa. Bom dia, né? Eu escolhi, na verdade, o tipo de vanguarda que eu escolhi foi o surrealismo e Certo. a obra foi aquela do autor Salvador Dalí. Perdão, ia perguntar alguma coisa? Não, Salvador Dali é o principal representante. Ele é tido como o pai da escola surrealista, né? Hum, Pronto, pode mostrar a sua obra. hum, tranquilo. Vamos ajudar aqui. Aí, deixa eu virar a câmera aqui. Ui, sim. Essa obra aqui. Acho que vai dar certo pra ver. Aí, pronto. Foi. Aí as alterações que eu fiz foram, por exemplo, o relógio que ele derretido, a outra metade dele vinha para essa borda aqui dessa superfície. Aí eu coloquei como se fosse só metade, porque o que eu quis representar aqui foi a mistura realmente da realidade com, por exemplo, sonhos. Que a maioria das vezes, quem nunca teve aquele sonho sem pé nem cabeça, né? Uma pessoa que muitas vezes a gente sonha com ela, mas a gente não sabe quem é, por exemplo. Isso que eu quis representar também com isso. E a paisagem também muitas vezes não condiz muito com que às vezes do nada a gente, por exemplo, tá no deserto e do nada você vira um oceano. Essas loucuras de sonho. Foi mais ou menos isso que eu quis representar com tudo. Aí a paisagem lá, por exemplo, aqui como se fosse era no desenho, na pintura original, é tipo uma espécie de deserto. Eu coloquei uma espécie de pinheiros, uma montanha lá no fundo, e enfim, é mais ou menos isso. Certo, muito bem, Gustavo. Você escolheu a persistência da memória, não é isso? De Salvador Dali. Isso. Até, Aí eu tinha até pensado também, caso fosse alterar também o nome, eu só acrescentei uma questão assim, que é a persistência da memória de curto prazo, que muitas vezes a gente, relacionado a sonho também, às vezes a gente sonha e acaba não lembrando muito bem do que aconteceu. E foi isso. Isso, eu vou colocar aqui no chat para vocês essa palavra. E ela é uma das palavras-chave quando a gente trabalha a escola surrealista, a questão da efemeridade. E a gente percebe muito a questão do efêmero nessa obra trazida pelo Gustavo. Né? O que significa a efemeridade? É justamente o passar do tempo. O tempo cronológico, eu estou falando, o tempo ele passa de modo tão fugaz, tão veloz, que a gente nem pode retroceder e nem pode antecipar. A gente vive o modo presente e a gente não pode voltar para o passado. A gente consegue lembrar do passado, só que a gente não consegue retornar. E a gente também não consegue antecipar o futuro. A gente consegue distinguir alguma coisa que pode acontecer no futuro, de modo futurista, só que a gente também não pode aligerar o tempo para chegar logo naquele momento, tá? Então a efemeridade, ela trabalha muito essa questão do tempo cronológico, de que a gente está aprisionado no momento atual. A gente nem pode voltar para trás e nem pode ir para frente, tá certo? E a gente percebe muito essa questão da efemeridade
nessa obra do Salvador Dalí, adaptada, né, feita a releitura pelo Gustavo, A Persistência da Memória. Então, de fato, esses relógios derretidos mostram justamente essa questão da efemeridade, do passar do tempo, né, do passar ligeiro das horas. Tá ok? Valeu, Gustavo, muito bem, viu? Você achou por bem não pintar, né? Você só fez mesmo o preto no branco. Foi. Tudo bem, com certeza, tranquilo, viu? A opção é de vocês. Valeu, obrigado, viu, Gustavo? E agora, pessoal, mais Obrigado. alguém? Posso ir? Pode. Então, não vou poder abrir a câmera, minha câmera frontal tá horrível. Mas eu vou explicar tudo que eu fiz e mostrar o desenho pela câmera traseira. Tá. Então, eu escolhi Vicente Van Gogh, primeiro porque eu acho a história dele, pessoal, muito interessante. Aí a obra que eu escolhi foi Noite Estrelada. Ela é de 1889 e faz parte das vanguardas europeias pós-impressionista. Aí eu juntei, porque é pra fazer uma releitura, né? Duas coisas que é a obra em si, a parte da Noite Estrelada, e uma coisa que eu gosto muito, que é Harry Potter. Ficou algo assim bem louco, mas eu vou mostrar. Eu fiz o Castelo de Hogwarts com a Noite Estrelada no fundo. Deu pra entender? Com certeza deu, viu? Eu não sou muito Foi viciado em isso. Harry Potter, não, mas eu assisti todos os filmes. Eu gosto bastante. É bem simbólico esse castelo, viu? Onde acontece todo o enredo. Isso. O Van Gogh, o Arliane, ele é um dos grandes nomes do impressionismo, sabe? Porque ele tem essa tendência de enaltecer essa fusão, essa mistura de cores, só que de modo a utilizar uma tinta óleo, a deixar realmente a coisa de modo muito subjetivo, só que quando a gente enxerga de longe, a gente percebe o que de fato o Van Gogh ele quis colocar, o que ele quis realmente repassar naquela obra, tá certo? Ele é um dos grandes nomes da tendência da vanguarda impressionista, e a alteração que você fez aí, ela foi genial, tá certo? Eu aproveito, pessoal, para pedir a vocês que eu apresentei o meu trabalho, já não quero mais, vou rasgar. Não façam isso, porque como muita gente está sendo vacinada, e nessa semana parte dos professores já conseguiram se inscrever para vacinação, muito provavelmente a gente pode retornar no segundo semestre, a gente fica na expectativa e torce para que isso aconteça. Então, se a gente for retornar, eu vou querer receber esses desenhos de vocês. Não para mim, eu vou devolver todos eles, mas receber para que eu possa dar uma nota em relação a todos os trabalhos da disciplina, para dar uma nota lá no quarto período, tá certo? Fazer um apanhado de atividades, de trabalhos apresentados de modo virtual, para que eu possa ver no pessoalmente mesmo, na íntegra, para dar uma nota a vocês lá no quarto período, tá bom? Tranquilo? Então não joguem, não se desfaçam das atividades de vocês, não, dos trabalhos. Tá certo? Na realidade, se nós estivéssemos na escola, a gente não estaria apresentando os trabalhos de modo virtual, a gente estaria realmente fazendo exposição, né? Eu sempre gostei de fazer esse tipo de movimento lá na escola, mas infelizmente a gente não teve tempo para isso, devido à pandemia ano passado. E eu sempre gosto de parar todas as turmas para assistir os trabalhos elaborados por vocês. Então, se a gente tivesse realmente no chão da escola, em sala de aula mesmo, hoje seria um movimento bem diferenciado na escola, onde todas as turmas iriam prestigiar as releituras de vocês, tá certo? Mas, Arliane, amei o que você fez aí com a Noite Estrelada do Van Gogh e a inserção super saudável do Castelo, né? Lá do Harry Potter, tá bom? Quer falar alguma coisa mais, Arliane? Não, só isso mesmo. Obrigada. Show. Nada. E aí, mais alguém, pessoal? Pode ir? Pode, Letícia, pode sim. Só um minuto. Ok. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo sim. Bom, eu escolhi a obra de Paulo Cézanne. Aqui mostra um homem sentado fumando cachimbo, né?
Aí a alteração que eu fiz foi colocar os que a maioria das pessoas usam hoje, e aqui eu quis representar de como as pessoas encontraram um modo diferente de se envenenar, digamos assim. Então você inseriu elementos nessa obra do Paul Cézanne, né? Isso, Elementos atuais que fazem a pessoa até mesmo passar tempo. No caso aí, eu não sei se tem a questão do cigarro eletrônico, né? isso, exatamente isso. Pronto, eu não Que fo- sei o nome desse negocinho aí, laranja, É, mas é um narguilé, pronto. Aí me diga uma coisa, essa obra representa que tipo de vanguarda? expressionismo. Você sabe me dizer o porquê? Porque mostra uma contusão diferente do passado para agora. E a expressão do homem também faz a gente pensar, refletir sobre o porquê que ele está posicionado dessa forma, o porquê que ele está pensando em algumas coisas, né, nesse momento tão reflexivo. E aí traz Talvez, você essa questão da inserção desses elementos atuais, não é isso? exatamente. Muito bem, Letícia. Francisca Letícia, ótimo. Excelente. Muito bem. Quer falar alguma coisa mais, Letícia? Não, só isso mesmo. Tranquilo. Pessoal, olha, por favor, não saiam da live, tá? Eu quero que vocês assistam até o final a apresentação dos colegas, tá certo? Ah, eu fiz a minha parte e vou sair. Não, fica aqui até o final, tá bom? A Arliane levantou a mãozinha, quer falar alguma coisa, Arliane? Eu acho que Não não, fui ela eu, não. não. Ah, é a Letícia, tá certo, desculpa. Bora lá o próximo. Quem é o próximo? A próxima? Posso ir, professor? Emily, pode? Pode sim. Emily também vai espelhar o dela. Olha que bacana. E aí, Emily, o que você tem a nos oferecer de informações? Ah, desculpa, eu estava com o microfone desligado. Bom, essa aí é a obra Bananal, né, de Laçar Segal. E a minha releitura que eu fiz, por ser da vanguarda expressionista, né, ele estava expressando o que as emoções vividas naquela época, né, com sua obra. Então, como a gente está em uma situação bem complicada, eu também expressei o nosso momento, né, que eu coloquei aí a Mata Atlântica sendo queimada, o coronavírus e o personagem, né, o senhor Olegário, de máscara. Que interessante, né? Essa releitura super atual, trouxe elementos assim da atualidade mesmo. Lazar Segal foi um dos grandes nomes que se fizeram presentes na Semana de Arte e deixou realmente lá o seu legado, o seu registro, né? Uhum. O Lazar Segal também, ele também tem uma certa proveniência do cubismo, não é isso, Emily? Sim. Dado como pertencente a que tipo de vanguarda? O modernismo, se eu não me engano. Não, ele está acoplado dentro da escola modernista, mas a que tipo de vanguarda? Futurismo, cubismo, dadaísmo? O senhor disse aí que era o cubismo? Isso, o cubismo, né? Mas essa obra que você a escolheu porque o Lazar Segal ele fazia parte de que tipo de vanguarda? Aí eu infelizmente não sei. Pronto. O expressionismo, tá? O Lazar Segal tem mais obras expressionistas do que de cunho cubista, tá Ah, certo? isso aí eu falei no início, que tipo, ele era expressionista e que estava representando o que estava acontecendo na época, né? Estava expressando o que estava acontecendo. Pronto, foi isso que eu te perguntei, porque eu ouvi Hum. você falar, eu queria que você repetisse para o pessoal, Ah, tá tá bom. certo? Mas ótimo, eu fiquei muito satisfeito porque você mostrou a obra, realmente. Aí eu fiquei analisando assim, qual foi, porque eu conheço. Isso foi a alteração que a Emily fez. Aí depois você colocou a alteração, né? A questão do vírus, a questão das queimadas e a questão também do personagem utilizando a máscara. Gostei muito porque você mostrou antes a tela original e também o depois mostrando a sua releitura.
Tá bom, Emily? Gostei bastante. Tá bom. Obrigado, viu? Nada. Valeu. Mais alguém, pessoal? E aí, que bom que o terceiro enfermagem está entendendo Posso ir realmente agora? a atividade. O Adrian, pode sim, o Adrian. Deixa só um minuto. Bem, a obra que eu escolhi foi a Baporu, de Tarsila do Amaral. Eu acho que a escola da vanguarda é o cubismo. Aqui é a obra original e a obra que eu fiz. Eu quis referir um pouco das secas, eu mudei um pouco das cores da obra original. Na obra original tem esse aspecto verde no fundo, e eu quis referir o chão seco, coloquei a única gota d'água, fiz também aqui um sol, que na obra original seria a flor, mas eu quis fazer um sol. É isso. Muito bem, algumas adaptações, né, trazidas aí pelo Adrian. Pessoal, é o seguinte, essa obra Abaporu, ela não foi exposta na Semana de Arte, tá? Mas a Tarsila do Amaral, ela expôs muitas outras obras. O que acontece? O Abaporu é uma palavra indígena, né? E essa obra, essa tela, ela foi pintada justamente para ser dada de presente. Atualmente ela está exposta lá no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, e o valor é incalculável, não pode ser vendido, não pode ser tirado de lá, certo? É uma das obras mais exponenciais da nossa arte nacional, certo? Então ela é nossa, ela não pode ser vendida, ela não pode ser exposta em outros lugares e tal. Assim como a Mona Lisa, muito raramente sai do Museu do Louvre, lá na França. Então o que acontece? A Tarsila do Amaral, na época que ela pintou a Baporu, ela estava namorando um autor que a gente vai trabalhar a beça quando a gente for mergulhar na segunda geração modernista, que vai ser o Oswald de Andrade. Nós temos o Carlos Drummond de Andrade, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. Nós temos os três de Andrades. Eles não têm nenhum tipo de vínculo proximal, tá certo? Eles não eram parentes e tal e tal. Na época, a Tarsila do Amaral, quando pintou essa obra, ela estava namorando o Oswald de Andrade, que é um outro carinha que a gente vai trabalhar também na transição da primeira para a segunda geração modernista. E aí o que acontece? Esse carinha, ele tem um legado incrível para a nossa literatura. E ele ficou super satisfeito e chamou atenção, né, o recebimento dessa obra, o Vaporu, que o colega, o Adrian, mostrou também a obra original e a releitura que ele fez, colocando alguns elementos super também, né? Destacando e enaltecendo mais a questão da seca. Gostei bastante. O Abaporu, ele é tido mais, realmente acoplado mais como obra cubista, né? Bem proveniente também da Tarsila, certo? E aí a Tarsila o presenteou, deu de presente essa obra ao Oswald de Andrade, já, né? Então, namorado dela. E o Oswald de Andrade, como eu falei para vocês, tem um legado festo. É uma palavra indígena que significa algo. Vocês sabem o significado de Abaporu? Coloca aí no chat para mim, quem souber. Já foi questão de Enem. Alguém sabe o que significa Abaporu? Não pode dar aquele Google, viu? Ninguém? Ninguém vai nem responder? Alguém canibal. Abaporu, pessoal, significa homem que come homem. Eu não sei se no movimento antropofágico, nos estudos de antropofagia, o professor de história de vocês destacou a questão de que quando um índio, o mais velho, o cacique da tribo, estava para morrer,
os outros comiam a sua carne. Eles antecipavam a sua morte e comiam a sua carne porque eles acreditavam dentro do seu ritual que comendo a carne do cacique, aquele mais experiente da tribo, mais sabedor, as suas forças iriam ser transferidas para essas pessoas que se alimentavam da sua carne, certo? Então, toda vez que vocês ouvirem falar de antropomorfismo, antropofagia, significa justamente isso, uma espécie de canibalismo existente naquela comunidade. Então, Abaporu significa homem que come homem. E a gente sempre faz alusão a essa questão da antropofagia. Tá certo? Vocês entenderam? Coloca aí no chat, sim ou não. É uma, é uma aula diferenciada, mas isso não deixa de a gente também dar aula propriamente dita, né? É uma aula feita por vocês, mas a gente também tem que trazer algumas informações importantes em algumas questões de, tá certo? Que bom que vocês compreendam. Gostei muito também da sua apresentação, viu? Vou colocar agora aqui sua pontuação. Valeu, obrigado. E agora quem seria o próximo ou a próxima? Posso falar? Pode, Giovana. Tá. A obra que eu escolhi foi a de René Magritte, A Vanguarda do Surrealismo, e eu escolhi ela por a realidade e a imaginação se misturarem. Na obra original tem apenas o céu, e aí eu resolvi mesclar, colocar metade da pupila do olho, fogo, e a outra céu, que o fogo vai significar o caos que a gente está vivendo agora, e totalmente sem esperança, e o céu significa a esperança de que as coisas podem melhorar. Que a gente consiga enxergar cada vez mais o céu, né? Presente nas nossas Isso. vidas. De fato, é uma ótima alusão, viu, Giovana? Obrigada. Você colocou essa contraposição aí realmente muito bacana, fez algumas alterações super saudáveis na obra do Magritte, né? Surrealismo, tá, pessoal? A obra pertence à vanguarda surrealista, que dá essa sensação de subjetividade, de... Deixa eu colocar aqui no chat para vocês essa outra palavra-chave. Acredito que vocês já saibam o significado, já? Oniricidade, o que é uma coisa onírica. É uma das palavras-chave que se fazem muito presente quando a gente trabalha o surrealismo. O que significa? Algo onírico. E aí? Oniricidade. Ninguém sabe. É sonho, né, pessoal? Sonho. Como a colega bem destacou, essa questão da divergência de coisas, de sensações que a gente está vivendo. Além de ser aquele sonho que a gente tem à noite, que pode também ser convertido em pesadelo, o sonho de que a realidade ela pode ser alterada. A gente está vivendo um momento tão complicado com essa pandemia, mas algo de bom pode vir, né? Por exemplo, a questão da vacinação em massa, todo mundo sendo aí exposto a esse vírus morto, mas que agora tem esse poder de matar esse vírus vivo no nosso organismo, né? Então é um sonho que pode se tornar realidade. Eu estou contando os minutos para tomar essa vacina, né? Pelo menos a primeira dose, nem que a segunda ainda demore a ser tomada. Mas eu queria muito tomar essa primeira dose da vacina, tá certo? Então é um sonho meu, é algo onírico, é pertencente à minha oniricidade, tá certo? Então quem se apresentou agora foi a Giovana, foi? Isso. Pronto, vou registrar aqui sua pontuação, Giovana. Muito bem, é isso aí. Valeu, Giovana, obrigado. Mais alguém, pessoal? Eu posso ir agora? Pode, Natasha, pode sim. Bom, primeiro eu vou apresentar a obra que eu escolhi. Eu escolhi a Mona Lisa, Certo. do Leonardo da Vinci. Ela é uma obra renascentista, que nesse período a obra era muito feita baseada nas ideias greco-romanas. Então ela não tinha muita cor e era uma obra mais séria, mais culta.
Então, eu resolvi mudar, tipo, criar uma obra, refazer ela, só que mudar ela de vanguarda. Eu coloquei ela na vanguarda, eu tentei colocar ela na vanguarda do cubismo. Aí eu também adicionei muito, um aspecto de cor nela, vou mostrar. Ah, que bacana. Aí eu também adaptei, coloquei tipo uma tatuagem nela aqui, com o nome dela, não sei se dá pra ver. Tatuagem no braço, as unhas. Tentei transformar ela A numa Mona obra Lisa cubista. toda E modernizada, também né? coloquei, cor porque eu achei que precisava de cor. Sim. Aí, Natasha, me diga uma coisa, realmente ficou bem diferente das que a gente até vê na internet e tal e tal. Mas me diga uma coisa, a Mona Lisa, mesmo sendo uma obra renascentista, né, do Leonardo da Vinci, ela é colocada dentro de que modalidade de vanguarda? Eu acho que é do impressionismo, mas não sei. Por que do impressionismo? Não sabe? Eu acho que é porque é uma obra diferente, uma obra que ela quer passar uma mensagem mais diferente, entendeu? Das obras. Pronto. Até hoje, né, eu nunca vi a Mona Lisa de perto. Eu já vi várias outras obras de perto, de grandes autores, até mesmo de vanguardas e tal. Mas a Mona Lisa eu nunca fui à França e tal, nunca fui ao Louvre para ver, mas reza a lenda que ela é pequenininha, eu já vi, né, na internet as dimensões reais do quadro da Mona Lisa. A gente pensa que é aquele quadro enorme, grandão e tal e tal. Alguns sites de museus famosos oferecem uma visita virtual que você pode ampliar e ver, detectar até pequenas falhas que os pintores fizeram, né, com as obras, ou até mesmo com o passar desses anos e séculos das obras pintadas, algumas rachaduras nessa obra de arte, né? A maioria delas feitas por tinta a óleo. E aí o que acontece? A Mona Lisa ela tem esse traço de que até hoje os cientistas, as pessoas que analisam de fato, realmente de cabeça, os caracteres não sabem se a Mona Lisa é uma personagem feminina ou masculina, porque apresentam muitos traços masculinos também, existe um certo buço, o tracejado do rosto também se assemelha a um rosto masculino, então a gente não sabe. A gente sabe da seriedade transpassada pela Mona Lisa. Então, a expressão da Mona Lisa, ela chama muita atenção e é uma grande incógnita, né? É um dos quadros mais subjetivos e é o quadro mais caro do mundo, é o quadro da Mona Lisa, certo? Então, essa obra Professor, ela não é impressionista, ela é expressionista. eu também vi na internet que as pessoas também pensam que às vezes pode ser até um autorretrato do Leonardo da Vinci. Um autorretrato, justamente por causa desses traços masculinos passados pela personagem Mona Lisa, né? Mas a gente de fato não sabe. Por ela ter recebido esse nome, Mona Lisa, e ser um nome de gênero feminino, muita gente acredita que de fato seja uma mulher. Mas existe ainda essa desconfiança grande de que o Leonardo da Vinci fez um autorretrato seu. Tá certo? Mas eu gostei muito, Natasha, da sua alteração feita aí na obra do Da Vinci, viu? Que bom, ficou bem diferente, ficou bem pop, bem cool, né? Ficou bem bacana. Tá bom? Obrigado. Nada. Quem seria o próximo? E aí? Eu posso ir? Pode, Kennedy. Bom dia. Só um minuto, bom dia. Bom, eu também escolhi a Mona Lisa, como aqui dá pra ver, porque eu acho que é uma obra é a obra da Renascença, que foi um período de descoberta de novas coisas, e eu queria retratar como ela seria atualmente. Então eu fiz essas alterações. Aqui eu também quis utilizar o período de crítica da atual pandemia, onde, no meu ver, a Mona Lisa seria uma pessoa, uma influencer atualmente, que sairia de casa sem precisar. Assim,
É isso. Desculpa, tô um pouco nervoso. Não precisa ficar nervoso, não. A sua readaptação, a sua obra ficou bem interessante, bem chamativa, né? Escolheu um destino muito bacana, a Mona Lisa, para tirar essa belíssima selfie. Outro também que eu, Se eu fosse ela, eu só tiraria esses dedinhos porque facção, né? né? Aqui não pode. Isso, pode falar. Eu também escolhi retratar essa mais simples, com ela segurando um Grammy, que a música sempre foi muito importante e atualmente essa premiação vem sido mais conhecida do que antes. E ela tá segurando o álbum do ano, da Taylor? Exatamente. Muito bem, é isso aí. Tem um bom gosto musical também a Mona Lisa. E bom, fiquei contente, bem satisfeito mesmo com a sua obra. Também foi um dos que prezou por mostrar o antes e depois, né? Na realidade, trouxe a Mona Lisa original e trouxe 2 releituras, segurando aí o Grammy, segurando o álbum da Taylor e tirando a selfie lá no Rio, também como momento da pandemia, com a máscara, né? E tal. Isso. Muito bem, Renard, bacana. Obrigado. E olha só a contraposição, a mesma obra do Leonardo da Vinci, né? Obra renascentista, trazida pelo Renard e a Natasha, mas com a modelagem totalmente diferenciada, né? Então, olha só que bacana. Realmente, quando eu pensei em fazer essa Semana de Arte Moderna, mesmo sendo assim virtual, eu pensei justamente nessas divergências que iriam existir, né? A mesma obra de arte, com 2 alunos da mesma turma, trazendo uma releitura totalmente diversificada, diferenciada da mesma obra. Então, parabéns aos meninos aí, ao Renard e à Natasha, tá certo? Muito bem, Renard, já coloquei aqui sua pontuação. Parabéns, gostei bastante, viu? E quem seria o próximo agora? Eu. Eu, Jennifer. Tudo bem, Isso, Jennifer? bom dia. Bom dia. Eu tô muito nervosa. Primeiro eu vou explicar, depois eu ligo a câmera. Eu escolhi cubismo. Eu escolhi um tipo de cubismo que eu estava pesquisando e eu descobri o cubismo analítico, que dentro desse cubismo ele tem a decomposição dos objetos, a condensação dos planos e o monocromatismo. E eu também escolhi o cubismo porque pelas características que ele rompe com as lógicas, são a harmonia, são as perspectivas de dentro da obra e a fragmentação e a distorção da realidade, que eu escolhi por esses fatores. E a obra que eu escolhi foi uma de Georges Braque. Georges Braque. Isso. Foi essa. Eu não adaptei tanto pro. Eu só mudei algumas cores na pintura original Viu, de. Jennifer? Não tá aparecendo mais. Não tá aparecendo? Não. Foi? Ainda não. Tá aparecendo só o J do seu nome. Pera. Não foi ainda? Não, ainda Já liguei. Olha o que deu. Não deu tempo nem a gente analisar. Tá aparecendo, Gustavo, para você? Para alguns tá aparecendo. Para mim não tá aparecendo. Vale. Não tá aparecendo para mim. Agora não tá mais não? Também não? Também não, também não. Ó, alguns estão vendo. Oh, meu Deus. Pois é, logo pro professor, né? E agora? Não tá aparecendo. Mas enfim, eu consegui enxergar um pouquinho. Não tá aparecendo, mas eu consegui ver um pouquinho. Aí continue. Georges Braque. Isso, e eu não adaptei tanto pro
os dias atuais, eu adaptei algumas cores. No caso, na pintura original, eram tons mais escuros e eu peguei apenas tons mais claros. E é isso. E eu escolhi porque eu fiquei curiosa, e eu estava lendo sobre o cubismo analítico e realmente é bastante interessante porque foge da realidade, tem uma coisa distorcida. Tem até alguma coisa a ver, se eu não me engano, com o expressionismo, quando eu estava lendo sobre Sim, tem que sim. tem Principalmente a questão das cores. isso. E aí, na pintura original tem cores mais escuras. No caso, eu peguei cores mais claras e quis transmitir um pouquinho da obra dele. Eu vi, apareceu 3 segundos para mim e sumiu. Não apareceu mais. Eu vi que você utilizou cores mais simples, menos fortes, cores até mesmo Uhum, pastéis, né? isso, Mas eu compreendi a sua explanação aí, viu? Que bom, parabéns. Se certo. você puder me mandar ela depois pelo WhatsApp, eu agradeço, tá bom? Porque eu Envio, realmente não vi, envio, certo? certo. Ok, Jennifer, obrigado, viu? Obrigada. Próxima. Tem mais alguém? Acredito que tenha, Posso ir né? agora? Pode, Isadora, pode sim. Bom, a obra que eu escolhi foi O Grito do Edward Munch. E tá aparecendo? Para Do, mim, não. do movimento expressionista. Ai, tá aparecendo? Para mim, não. Vai. O pessoal tá aparecendo, pessoal, para vocês. Ah, agora apareceu, pronto. Eu escolhi a obra já que é um movimento para passar, para expressar, como o movimento diz, com as manifestações do movimento, as manifestações do mundo interior. Na minha leitura, eu quis representar a nossa realidade, o que estamos vivendo hoje em dia. Com a figura Sim. do homem, utilizando a máscara, com as duas pessoas atrás no distanciamento social, com as manchetes do Covid-19. Também quis representar de quando damos um passo para frente com a vacina. Eu quis representar também que demos espaço para trás por causa da nova variante do Covid. E também estamos tendo que estamos angustiados, que temos crise de ansiedade, medo, querendo gritar por um momento. Muito bem. Cada vez mais esse grito, a gente quer dar um grito bem ecoado, né? Devido à questão do momento circunstancial que a gente está vivendo. Mas só com a imagem do Bolsonaro aí em cima já dá vontade de dar aquele grito, né? Aquele berro. Mas, de fato, você trouxe uma imagem bem proveniente. Não é a primeira vez que aparece também lá no terceiro DM. 2 pessoas trouxeram a releitura do grito do Edward Munch, né? Você colocou aí as suas observâncias. Então, parabéns. Eu já coloquei aqui sua pontuação também, tá ok? Quer colocar mais alguma coisa? Quer falar algo a mais? Não. O expressionismo, né? O Uhum. expressionismo, que é a modalidade aí representativa da obra do Edward Munch, tá bom? A expressão do personagem logo no centro da tela aí mostra muita coisa, né? A expressão que ele tem em relação a essas manchetes trazidas aí pela Isadora, tá bom? Valeu, Isadora, obrigado. Mais alguém, pessoal? Tem Posso mais apresentar? alguém? Pode, Dayana, pode sim. Bom dia. Eu escolhi a obra O Filho do Homem, de René Magritte. Ela é da vanguarda do surrealismo. E a obra original, eu não tenho como apresentar agora, porque eu fiz só o desenho. Ela é um homem bem vestido, com um sobretudo. Ele usa um chapéu e na frente do rosto dele tem uma maçã. Aí na parte de trás da obra tem um céu nublado e um mar, como se ele estivesse Você está em uma mostrando já? ponte. Você Não, já estava mostrando a imagem? Pronto, pronto.
Não, eu tô só explicando porque eu vou mostrar só o desenho já com minha adaptação. Certo. Aí a adaptação que eu fiz. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Foi essa. Eu coloquei ele com uma máscara, que eu adaptei isso para trazer nessa obra de 1964, se eu não me engano, um pouco do que estamos vivendo hoje. Certo. A imagem original é justamente esse homem com a maçã no rosto, né? Cobrindo a fisionomia do rosto, não é isso? Uhum. É uma das obras que realmente é do surrealismo, né? Salvo engano. Quando você vai se aprofundar nas vanguardas, você se depara com essa obra. É uma das obras bem conhecidas das vanguardas. Então você também trouxe uma atualidade, né, pertencente a essa obra aí. Muito bem. Você tirou a questão da maçã e colocou a máscara, não é isso? Você sabe me dizer que técnica você utilizou? Se foi a técnica de sobreposição, colagem? Qual foi a técnica? Não sei. Talvez a da sobreposição? É, a da sobreposição. Por quê? Porque você tirou um elemento já existente, né? Que no caso foi a maçã, e colocou outro elemento novo, né? Que foi a questão da máscara. Então, a sobreposição. A colagem é quando você não tira o elemento e você simplesmente coloca em cima, né? Que não foi o que você fez. Tá certo? Uhum. Muito bem, viu, Dayana? Valeu, obrigado. Obrigada. Próximo ou próxima? Tem mais alguém? Posso apresentar? Pode ir, Dayane. Então vamos lá. Peraí. A obra que eu escolhi foi Espelho Falso, do René Magritte, enfim. Ela é de 1940, ou seja, ela é do comecinho da Segunda Guerra Mundial. Essa aqui, ó. Eu achei uma obra muito simples para o surrealismo, mas ela tem uma reflexão muito grande, que é tipo, o espelho é como se fosse os nossos olhos. Então, pergunta mais ou menos tipo, será que o que a gente está enxergando é na verdade a realidade ou um espelho falso da realidade? Será que tudo que dizem pra gente, tudo que a gente lê, é realmente verdade, é realmente real? E eu achei isso muito interessante porque é uma obra de 1940 e até hoje é algo muito relevante na sociedade, principalmente com a fake news e tudo mais, em contexto de pandemia. E a modificação é essa aqui, peraí. Deixa eu ligar a câmera. Aqui, ó. Eu mudei algumas coisas. Na verdade, eu só coloquei as redes sociais no meio, porque lá é onde tem muita coisa que não é realmente real, é inventado, e a gente crê que aquilo é real, entende? Aí aqui coloquei a fake news. E uma pergunta, o que é real para você, entendeu? O que é realmente verdade? O que você considera verdade na vida? E é isso. Desculpa ao René Magritte, eu super gosto das obras dele, mas a sua ficou melhor, viu? Ficou melhor porque houve esse aprofundamento, certo? Você, de fato, trouxe algumas indagações e até algumas provocações muito bacanas para a gente refletir no dia de hoje, nos dias atuais. A superdependência, né, de rede social, que hoje em dia, na palma da mão, a gente passa o dia bitolado na questão de rede social. Às vezes se depara com fake news, só que não sabe distinguir o que é o certo e o errado, né, de tão fissurado que a gente está nessa dependência de rede social. Eu gostei bastante, viu, Nayane? Parabéns. Obrigada. Show. Valeu, obrigado, viu? Tem mais alguém, pessoal? Tem uma pergunta aqui no chat, a Rebeca perguntou, professor, as obras de Van Gogh pode se encaixar em alguma vanguarda? As obras do Van Gogh, pessoal, elas geralmente são utilizadas através, né, ele foi pintor,
utilizadas através de tintas tons mais escuros, mas ele utiliza aquela coisa mais de pintar por meio de tons pastéis e até ficar aquela... Quando você tem uma casa, por exemplo, e a pinta com aquelas tintas que ficam em alto relevo, né? Era mais ou menos a tinta escolhida pelo Van Gogh. Aquelas em alto relevo mesmo. O nome está na ponta da língua, mas eu acabei esquecendo. Mas o Van Gogh ele é Texturizada? mais colocado, mais... pronto. Ele é mais colocado dentro da tendência, pessoal, expressionista, tá certo? Então, expressionismo é a casa do Van Gogh. As expressões, ele transita muito entre o impressionismo e o expressionismo. Só que o impressionismo é mais utilizado por meio de paisagem, por exemplo, o céu estrelado, né, do Van Gogh. Traz mais a questão de paisagem. Já o expressionismo, que é o da Mona Lisa, traz a expressão do personagem. Então, ele transita muito por meio desses dois. Tá certo, Rebeca? Tá bom? Bom, pergunta da Rebeca respondida. Tem mais alguém, pessoal? Tem mais alguém do terceiro enfermagem para apresentar? Ou não? Já foi todo mundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Nós temos aqui 17. 16, né? Porque tem eu. E aí, pessoal, tem mais alguém? Não? Coloquem no chat, sim ou não? Tem mais alguém? Ninguém se manifestou, né, Emily? Acredito que não haja mais ninguém. Pois, pessoal, eu vou preparar agora outra live para o pessoal do Terceiro Informática. Agradeço enormemente vocês que puderam participar, que acordaram cedo para participar da aula, tá certo? Realmente, se de fato a gente estivesse na escola hoje, seria uma atividade bem diferenciada lá na escola, certo? Porque eu ia fazer com que todas as turmas participassem para apreciar as obras de arte de vocês, e aí ia ser aquela coisa bem mais acadêmica mesmo, eu ia pedir uma moldura, eu ia pedir uma coisa bem mais caricata e bem mais, né, com acabamento bem mais bem feito, para que a gente pudesse realmente transitar pelas galerias da escola e ao mesmo tempo sair com uma experiência bem bacana. Mas essa experiência virtual, para mim, já está excelente, certo? Eu agradeço enormemente a vocês que puderam fazer parte. Nem metade da turma participou, mas, enfim, já era esperado. Vocês têm a pontuação de vocês sim, tá certo? E é isso, agradeço muito, pessoal, tá bom? Eu queria só que uma pessoa falasse para dar o feedback da aula, se vocês gostaram, se foi chatinho. Pode falar. Alguém gostaria de manifestar, dar o feedback? Opa, acho que eu vou falar um pouco. Oi, Gustavo. Bom, eu achei muito interessante o conceito que, assim, ajudou, fez com que a gente pensasse fora da caixa, né? A gente visse, no caso, por exemplo, ao observar alguma pintura, por exemplo, a gente conseguisse imaginar ela de outra forma. A gente colocar características meio que da nossa vontade, sabe? A gente conseguir criar algo a partir daquilo. Isso foi o que eu achei interessante da aula. Que bom, Gustavo. Obrigado, viu? Super agradeço. A gente vai tentar fazer mais vezes movimentos assim, tá bom? Eu espero que com um número maior de vocês, porque a turma tem 45 alunos, né? E só participaram 15, 16. Mas, enfim, eu também estou recebendo aqui alguns feedbacks da Natasha, da Nayane, da Emily. Que bom, meninos e meninas, viu? Super agradeço a presença e a participação de vocês. A aula sem vocês não aconteceria, tá certo? Então, super agradeço, pessoal. Bom dia, obrigado. Tudo de bom, tá certo? Valeu, tchau. Abraço. Tchau, vai. Tchau, bom dia. Valeu, tchau.